A palavra de Deus declara no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, que Jesus Cristo, quando ele, logo após ter sido batizado, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Mas no final do capítulo 3, ainda no batismo de Jesus, o relato ali diz que quando ele foi submerso, quando ele foi imerso nas águas do batismo, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba. E uma voz do céu disse, perante todos, esse é meu filho amado e eu tenho prazer junto dele, junto com ele. Eu me alegro com ele. E todo mundo ouviu. Houve até questionamento se havia sido um trovão, se havia sido algum ruído da natureza, mas a Bíblia declara que foi realmente o céu que se abriu e a voz do Senhor que veio sobre aquele ambiente. É interessante que logo depois, Jesus é levado, logo depois do quê? De ter a sua identidade confirmada pelo Pai, a identidade de Filho de Deus, do Filho unigênito. Ele é levado então para o deserto, pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo para ser tentado. E após ter jejuado por 40 dias, a Bíblia diz que ele teve fome e ele sofreu tentações ali, após esses 40 dias. E é interessante que nós achamos muitas vezes que por estarmos um tempo maior de consagração, um tempo maior buscando a Deus, um tempo maior de dedicação às coisas de Deus, nós estamos imunes, nós estamos blindados, nós estamos totalmente protegidos dessas situações. Muito pelo contrário. Quanto mais altos são os degraus que a gente galga nas áreas espirituais, maiores tendem a ser as lutas, as resistências que a gente vai enfrentar, as perseguições, entre outras coisas. E é interessante que dessas tentações, dessas 3 tentações que Jesus teve, que Jesus sofreu no deserto pelo diabo, 2 delas atacavam a sua identidade. A primeira, o diabo disse a ele, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra aqui em pão. E Jesus rebateu pela palavra, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso a gente encontra em Deuteronômio. Depois levou ele a um templo, bem alto, o pináculo do templo, e disse, se tu és filho de Deus, te joga daqui. E ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja, 2 vezes a identidade de Jesus foi desafiada, foi posto à prova. E Jesus rebateu com a palavra. Jesus disse que o servo não é maior do que o seu Senhor. Então, se Jesus foi tentado na sua identidade de filho, o que dirá de nós? Nós somos atacados continuamente diante de várias circunstâncias, diante da monotonia, diante da depressão, diante da tristeza, diante da correria do dia a dia, diante das frustrações. A nossa identidade de filho é questionada o tempo todo ela é questionada, mas ela é assegurada por Deus. Ele nos deu o penhor, Ele nos deu um selo, Ele nos deu a garantia do seu Espírito Santo. E o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, quando você tem comunhão com Deus, quando você tem comunhão com a palavra de Deus, quando você se debruça sobre a palavra de Deus e você se dedica à oração, à intercessão, a estar com Deus, a tirar tempo a sós com Deus, essa identidade é reforçada para que você possa enfrentar o cotidiano, que você possa enfrentar as lutas diárias, as afrontas, os ataques, as setas do maligno que vem contra a sua mente, que põe em xeque, que quer desafiar a tua filiação. João, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 2, ele diz, se somos filhos, ainda há de ser manifestado aquilo que haveremos de ser. Veja que há um nível ainda maior em Deus proposto do que a filiação. No futuro, na nossa eternidade futura com Deus. Mas Jesus também nos chama não só de filhos de Deus. Jesus não diz apenas lá no Evangelho de João, a todos quanto creram nele foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele nos chama de amigos, porque ele deseja, o amigo sabe o que o seu Senhor faz. Ele não nos chama simplesmente de servos. Ele deseja compartilhar comigo e contigo o propósito que ele tem na minha e na tua vida. Ele deseja compartilhar comigo e contigo os planos, os projetos e nos dar livramento de todas as situações que se colocam diante de mim e de ti para nos derrubar e nos afastar dos seus caminhos. Deus é um Deus de movimento, mas Ele é um Deus de intimidade, é um Deus de ambiente. Ele deseja que eu e você criemos um ambiente onde Ele possa se manifestar. Um ambiente onde haja louvor, onde haja gratidão, onde haja um desejo de se derramar na presença dEle, de ter comunhão com Ele, de desfrutar da Sua presença e de conhecer e andar na Sua vontade. Deus é um Deus bom e Ele nos chama de filhos e Ele é o nosso Pai. Ainda que seja adotivo, pelo qual o nosso
espírito clama, Abba, Pai. Sabe que na cultura judaica, um filho adotivo jamais poderia chamar o pai adotivo de Abba. Ele jamais poderia. Somente o filho legítimo. Mas quando se dá, eu já vivenciei isso no meu trabalho, há muitos anos atrás, uma menina veio trocar o seu documento, trocar o seu CPF, os dados cadastrais do seu CPF ela veio trocar, porque ali ela estava com uma nova certidão de nascimento, onde concedia a filiação legítima aos pais adotivos. Os pais biológicos com quem ela nunca teve contato, que nunca se interessaram por ela, não faziam mais parte da certidão de nascimento. Ela trouxe uma nova, expedida com uma ordem, um alvará judicial, para que fosse substituído a sua filiação nos seus documentos. Ali se concluiu a adoção daquela menina. Da mesma maneira, o meu espírito e o teu clamam, Abba, Pai, para que sejamos convertidos, por assim dizer, para que deixemos a posição apenas de filhos adotivos e nos tornemos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o maior desejo de Deus, uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o desejo do meu Pai, do teu Pai, do Pai nosso, para cada um de nós. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo que veio em carne, te abençoe e te guarde nele e para ele, até a vinda dele. Amém? A palavra de Deus nos mostra nos originais, sabia que já chegara ao fim o tempo, pedras vivas. Nós não somos tijolos, todos iguais. E muitas vezes as pessoas interpretam essa passagem de uma maneira muito errada. O nosso espírito que está morto precisa nascer de novo. É celebrado um feriado em Israel, o dia do Purim. Ele não tinha condições nem de cobrir a sua própria nudez, ele era totalmente inútil. Prendeu a Pedro, tocou a orelha de Malco e o curou. E Deus é misericordioso para nos levar a esse lugar. Amém?